Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, gente boa de Deus, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo? Atos capítulo 17, parte 4, episódio de número 846, 10ª temporada. Joia demais! Que bom que você tá aí, que bom que você voltou, chegou aí pela primeira vez. Tem tanta gente de Deus aí acompanhando, interessado em aprender mais da palavra de Deus. E isso é joia. Deus abençoe grandemente sua vida. Se você tem gostado desse trabalho, compartilha. Ajuda a gente a espalhar a palavra de Deus. Leia o capítulo da Bíblia, depois vem para cá ouvir a explicação, com senso crítico, em oração, com temor. E eu tenho certeza que você vai crescer muito na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Hoje vamos falar sobre um tema bastante interessante deste capítulo. Você pode ouvir os outros episódios, mas nesse episódio, no quarto episódio aqui onde a gente encerra a nossa reflexão nesse capítulo de Atos, que estamos vendo capítulo por capítulo, sobre o Deus desconhecido, capítulo 23, capítulo 17, desculpa, versículo 23, como que Paulo usou aquele altar que ele encontrou ali em Atenas como uma forma de transmitir a mensagem do evangelho àquele povo. Foi uma tática missionária muito interessante e você vai ver comigo como isso foi muito legal. E em Atos 17, Paulo ele encontra Atenas, a cidade ali repleta de estátuas, altares, inclusive um que chama muito a sua atenção, que era ao Deus desconhecido. A religião ateniense voltada à arte e ao intelecto carecia de um poder moral. Paulo usa esse altar para anunciar o Deus verdadeiro. Não há uma abstração ou um símbolo estético, mas o Criador que se revela em Cristo e transforma a vida. Alguns romanos diziam que era mais fácil encontrar um Deus em Atenas do que um homem. A religião ateniense ela servia à arte, ao entendimento e era inteiramente destituída de poder moral. Apenas o gosto e a excitação eram gratificados. Uma religião que se dirigia apenas ao paladar, ela é tão fraca quanto uma que apela apenas ao intelecto. Ilustrando o altar ao qual Paulo aqui alude, o Aulus Gellius disse que os antigos romanos, quando alarmados por um terremoto, eles costumavam orar não a uma divindade específica, mas a um Deus expresso em linguagem vaga, como declaradamente desconhecido. E agora a gente tenta fixar nossa atenção aqui em um fato interessante dentre muitos, que é o politeísmo. Os adoradores nunca podem ter certeza de que apaziguaram o Deus certo, visto que se supõe que os deuses estejam relacionados a lugares, nações, eventos, pecados específicos, etc. E esta confusão, ela tende a criar um ritual cada vez mais elaborado e uma série cansativa de cerimônias. Todos os deuses que possam estar relacionados ao assunto em questão devem ser apaziguados. E então o correto pode passar despercebido. No monoteísmo, a adoração de um só Deus, que difere do politeísmo, que adorava-se a vários deuses. Um Deus, ele se relaciona com toda a natureza, com todos os eventos, com todas as eras, com todos os pecados.
E se pudermos conhecê-lo e assegurar relações corretas com ele, não há mais ninguém a temer. Ninguém mais para nos atacar com reivindicações. Descansar nele é um descanso completo para sempre. O Jesus que Paulo pregava, ele foi manifestado na carne. E nós devemos mostrar como os homens, ao buscarem a Deus, eles desejam alguma forma sobre a qual possam apresentá-lo às suas mentes. E esta necessidade é a causa secreta de toda a fabricação de ídolos. E Deus graciosamente atendeu e a satisfez plenamente, apresentando-se a nós como homem, Cristo Jesus. E esta encarnação do Deus único, Paulo pregou aos atenienses. O nome do Deus desconhecido é Jesus, o Cristo. A religião ateniense, aquele, pois, que vós adorais ignorantemente, eu vos declaro, dizia Paulo. Os materiais para uma introdução encontram-se na seguinte passagem sugestiva de F. de Maurice, por exemplo, quando ele disse que esta linguagem pressupunha que os atenienses estavam em busca de Deus, que o adoravam ignorantemente, que tinham a sensação de que ele era um pai, que desejavam uma imagem humana viva dele para suplantar as imagens que haviam criado para si mesmos. Este ensinamento ele era adaptado a tudo que era verdadeiro e sólido na mente grega. O grego pediu alguém que exibisse humanidade em sua perfeição, e lhe foi dito que era o Filho do Homem. Ele sentiu que quem quer que demonstrasse humanidade deveria ser divino. O Filho do Homem foi declarado Filho de Deus. Ele havia sonhado com alguém de quem a mais alta glória que o homem poderia conceber devia ter procedido. Foi-lhe dito que era o Pai. Ele havia pensado em uma presença divina em cada árvore e flor. Ele ouviu falar de uma presença ainda mais próxima de si. E nós podemos aprender com o discurso de Paulo como devemos pensar a respeito das nações gentias da terra e o que nos cabe fazer em favor delas. Ele nos mostra qual evangelho, qual boa nova de Deus deve ser levada às nações, e por meio de seu exemplo indica com que espírito a mensagem deve ser levada. Falando em meio a altares de ídolos, estátuas e templos, Paulo reconhece a religiosidade dos atenienses. E ele foi colocado numa posição de extrema dificuldade. Ter atacado aquelas divindades pagãs no meio de seus santuários e altares, e diante da própria corte que guardava a religião nacional, teria fechado os ouvidos de sua audiência a qualquer mensagem que ele pudesse transmitir, e poderia tê-lo colocado em algum perigo pessoal. Mas em seu discurso, ele reconhece de coração um instinto de adoração. Ele vê a insatisfação com todas as formas existentes de adoração, o que indica uma dor, um anseio de alma por conhecer a plena verdade de Deus. E a esta inquietação que o altar estranhamente inscrito revelava, ele fez seu apelo. Ele não tenta quebrar a confiança deles em Zeus, Atena ou em suas divindades companheiras. Ele apela para a necessidade que nenhuma mera deificação dos atributos humanos ou poderes da natureza poderia satisfazer. Então Paulo admite uma adoração real no paganismo. Ele admite que existe uma incompletude e uma imperfeição da adoração que eram consequência da ignorância deles. Ele tenta guiar corretamente a faculdade e habilidade de adoração, instruindo seus entendimentos e declarando verdades positivas da revelação divina. O apóstolo então marca claramente os erros dos atenienses. Ele não hesita em dizer: olha, vocês adoram ignorantemente.
Vocês adoram sem saber, mesmo para aqueles que se orgulhavam de sua erudição. Ele aceita a própria confissão deles de que não conheciam o Deus a quem erigiam o seu altar. Eles estavam errados em suas concepções acalentadas de Deus e na adoração que lhe ofereciam. Rebaixaram a própria ideia de Deus, comparando a mera imagens de ouro, prata, feitas pelo homem. Ofereceram coisas a alguém que, sendo um pai, cuidava dos corações e das coisas apenas enquanto transmitiam mensagens de amor e confiança. Os sacrifícios do Deus verdadeiro ao Deus verdadeiro são um coração quebrantado e contrito. E aqueles que adoram o Pai devem adorá-lo em espírito e em verdade. Veja, 3 concepções de Deus são essenciais como fundamento da verdadeira doutrina e da verdadeira adoração. É preciso considerar primeiro sua unidade. Não há Deus senão Deus. Segundo, é preciso considerar sua espiritualidade. Deus é espírito. Terceiro, é preciso considerar sua justiça. Ele foi chamado e o nome tem em si uma boa sugestão: o Eterno que faz justiça. O apóstolo declara a verdade que os atenienses não entenderam. Eu vos declaro. Nós podemos resumir brevemente sua apresentação da revelação do Evangelho conforme adaptada aos atenienses. Ele anuncia que Deus é um ser pessoal, nada mais de força, como a luz do sol ou a brisa da tarde. Nada mais de mera qualidade ou virtude, como eles deificaram, erguendo altares à fama, à modéstia, à energia, à persuasão e à piedade. Deus é vivo, Ele é Ele é a fonte de toda vida, de toda respiração, de todo ser. Não se pode aprisionar Deus em uma estátua, mesmo que se possa moldá-la em ouro inestimável. Não se pode consagrar Deus em um templo, por mais magnífico que seja. E em seguida Paulo explica a aparente indiferença de Deus para com os homens ao longo dos séculos. Era um mistério, mas apenas o mistério do amor paciente e tolerante, que esperou até que as crianças colocassem toda a sua alma no clamor por ele. E finalmente ele lhes diz que o tempo de espera já passou e que o grande Pai veio até os filhos pedindo sua confiança, seu amor, e a proximidade do Pai deve ser aprendida através da manifestação humana de seu Filho. Ele lhes anunciou Jesus. Aleluia. Nele vivemos, nos movemos e existimos. A grandeza e a humildade do apóstolo é uma ilustração da natureza e do método do cristianismo. Sobre toda a glória de Atenas, o manto da morte espiritual, um Deus desconhecido entre eles. O orgulho do mundo antigo ainda se apegava a superstições vazias, nas quais apenas metade ou quase ninguém acreditava. E a ousadia do mensageiro. O politeísmo é falso. O coração humano é reivindicado por Deus do seu próprio altar ao anúncio cristão do julgamento vindouro. Um apelo à razão, à consciência, à experiência e ao espírito universal da humanidade. Uma grande verdade primária foi exposta em 2 aspectos, natural e espiritual. Toda religião repousa sobre um fundamento natural, somos criaturas de Deus. Uma visão tripla da humanidade, como vida, como atividade, como ser ou caráter. Uma visão insatisfatória da natureza humana que omite qualquer uma dessas. Não vivemos sozinhos para a terra, mas para a eternidade. Não sozinhos para existir, mas para desenvolver nossas possibilidades intelectuais, morais, espirituais. Deus,
o Deus da providência, história, vida social, mas a religião natural é insuficiente, ela provou-se assim, ela é assim. A religião é a obra do espiritual no homem. O grande fato da ruína moral não pode ser ignorado. Os antigos pagãos admitiam a irreconciliável oposição entre o céu e a terra. Então há um refúgio no orgulho, há um desânimo, e eles diziam abertamente: é melhor morrer do que viver. Mas a missão do evangelho era de esperança. Proclamação da vida do homem em Deus, poder espiritual à mão, a mensagem escrita nos fatos do Evangelho, e Paulo conduziu seus ouvintes a Cristo. Para nós a religião é Cristo, a ressurreição é o selo da promessa de vida. E para encerrar, a gente vai considerar as aplicações de tal verdade. Primeiro, a questão essencial e suprema da existência de cada homem é o que ele é para Deus e o que Deus é para ele, nossa vida nele. Segundo, há apenas uma religião que atende às necessidades do homem, aquela que vem de Deus. Terceiro, a religião de Cristo ela é adaptada tanto à mente mais humilde quanto à mais elevada, tanto à condição mais baixa quanto à mais elevada. Oh, Jesus maravilhoso! Se tantos deuses podem ser adorados, como podemos saber a quem devemos confiar o nosso coração? E se a verdadeira divindade se revelou em carne e sangue, como ainda procuramos imagens de ouro e prata para representá-la? Vamos orar ao Deus que outrora era desconhecido para a gente, mas esse Deus se fez conhecido na pessoa de Jesus. Agradeça a Ele por isso. Ele não é mais desconhecido para você. Ele se manifestou a você por amor. Adore por isso. Vamos encerrar com oração. Senhor Deus, nós não temos nenhuma dúvida, a certeza é real em meu coração, que Tu se manifestaste em Cristo. Agora a gente precisa aprender a reconhecer-Te. Não em estátuas ou altares feitos por mãos humanas, não, mas na vida que nos sustenta, na verdade que nos liberta. Que a nossa adoração seja em espírito, em verdade. Que nossos corações encontrem descanso somente em Ti, Senhor. Porque Tu és único, verdadeiro Deus. Nada pode suprir a necessidade que eu tenho de Ti. Assim como o cervo brama pelas correntes das águas. Como diz o Salmo 42. Assim a minha alma suspira por Ti, ó Deus. Amém? Amém e amém. Eu te encontro no próximo episódio, a gente vai meditar no capítulo 18, tá bom? Já é demais, um abraço. Deus continue te abençoando, até breve. Tchau, tchau.